Desde o início dos tempos, nós buscamos soluções criativas para nos adaptar ao meio ambiente e prosperar. Agora estamos diante de mais um momento de grande mudança, que nos convida a se reinventar. Na KPMG, nós somos especialistas em transformação e estamos aqui para te apoiar em cada passo dessa jornada. Transforme-se, reinvente-se, evolua. E para isso, pode contar com a KPMG. Dados movem o mundo. Você está preparado? Somos a Serasa Experian, o maior banco de dados da América Latina. Com expertise global, transformamos dados em informação que ajuda consumidores a prosperar e empresas a tomar as melhores decisões em marketing, crédito, cobrança, autenticação e prevenção à fraude. Nosso propósito? Explorar o poder dos dados para construir uma sociedade mais justa e um futuro melhor para todos. Serasa Experian. Dados para gerar resultados. Clientes querem decisões rápidas. Para você, elas devem ser precisas. Bem-vindo à redefinição da modelagem de risco e tomada de decisão para a era digital. Uma plataforma completa de decisão com suporte para todo o ciclo de vida analítico. Para você, o SaaS agiliza o processo de decisão com menos riscos. Para seu cliente, o pedido de empréstimo é fluido e eficiente. Tome a decisão certa com menos riscos em todos os momentos. Treasury and Capital Markets Solutions will guide you to improved performance and processing, effective risk management, and strategic business growth. Access a world of banking as a service and design a path to growth. Is your transformation plan radical enough to thrive? How can technology help you reimagine your working world? Are you reframing your future? Or is the future reframing you? In this time of change, find out how we can help you uncover opportunities now, next, and beyond. Ultimamente, o mercado tem valorizado ainda mais a chamada experiência do cliente. Por isso, desenvolvemos a plataforma FICO. Entre as experiências que ela proporciona estão a fácil conexão de dados com o uso de inteligência artificial, machine learning e analíticos. Tudo para que suas aplicações tenham uma só origem e operem em sintonia com uma visão 360 de seus clientes. Esse é o poder de uma plataforma digital de decisão. Plataforma FICO. Comece agora. How's the IT department liking the Now platform? Every time it takes care of something for us, we celebrate. How often does... Does it... Got it. ServiceNow, the smarter way to workflow. Bom, retomando a nossa programação, nós teremos agora o painel sobre IFRS 9, normatização no Brasil e principais desafios para a conversa. Eu quero convidar agora o Verlan Rodrigues Primo, consultor do Departamento de Regulação do Sistema Financeiro do Banco Central do Brasil, Lakshmi Priyardashini, consultora sênior na FICO. E vai moderar o painel Marlos Araújo, diretor da Comissão Executiva de Gestão de Riscos da FEBRABAN, também diretor departamental de riscos do Bradesco. Quero lembrar novamente a todos que os currículos dos participantes estão publicados na seção de eventos no site da FEBRABAN.
E você também pode participar enviando sua pergunta, é só fazer o login ou cadastro, se for a primeira vez na Numis, e mandar a sua questão na caixa de comentários que fica logo abaixo do vídeo da transmissão. Então, Marlos, é com você. Obrigado, boa tarde a todos. Acho que é sempre um prazer poder estar no Congresso de Riscos, mais uma edição desse congresso, que é super importante, acho que para toda a comunidade financeira e também para todos, né? Obrigado pela audiência e agradecer também a participação aqui dos panelistas. O processo do IFRS 9, processo de implementação, acho que é um processo que tem colocado diversos desafios para as instituições financeiras, desafios estes representados por diversas linhas, né? Desde a questão metodológica, pelo desenvolvimento de modelos, pela maior dependência em relação a esses modelos e sua discussão, questões operacionais envolvidas aí na implementação, nos prazos, capacitação de pessoas, toda a reformulação de governança interna, aperfeiçoamento dessa governança para justamente poder ter aí um processo bem mais robusto, e também, claro, a própria desafios aí até para a própria supervisão, que a gente vai ter oportunidade aqui de ouvir o nosso panelista, o Verlan. Eu queria passar, então, depois dessa breve introdução, passar a palavra para a Lakshmi e agradecer desde já a sua participação. Obrigado. Thank you. I'll just start by sharing my screen, if that's fine. Just give me a second. Thank you. Thank you, Marlos, for the introduction, and I would also like to thank FEBRABank for the opportunity to speak at this 11th Risk Management Congress. Congresso sobre gestão de riscos, os desafios principais na migração a IFRS 9 será o tema da minha apresentação. A minha apresentação terá 3 partes. A primeira, vamos falar sobre uma visão geral do IFRS, os desafios principais enfrentados em geral e também os desafios enfrentados pelos bancos na questão de analytics. Então, primeiro, uma rápida visão geral do IFRS-N, IFRS 9 é uma norma que tem expectativas sobre as perdas e tudo sob as asas do IAS 39. As provisões se aplicam apenas a perdas que já aconteceram. Com o IFRS 9, as provisões precisam ser feitas para perdas futuras também. Então, esse sistema pode prever perdas nos portfólios até o fim de vida daquela conta específica. Essas perdas esperadas com crédito é um componente importante de IFRS 9. E o portfólio desse gênero precisa ser dividido em 3 etapas. Primeiro, quando não há nenhum aumento importante observado. Segunda etapa é essa categoria onde há um aumento significativo desse portfólio de crédito. E etapa 3 é onde a conta está no LGD. E tudo isso precisa ser computado durante a vida útil da conta do portfólio. Outro aspecto que precisa ser observado é incorporações de estimativas futuras no sentido macro. Todos os requisitos acima precisam ser incorporados com informações razoáveis que são disponíveis para o banco. Para resumir, os requisitos principais são a definição de default, está
padronizado dentro do banco, e essa definição precisa ser totalmente utilizada em relação aos cálculos. Temos os critérios para alocação nas etapas, e principalmente as etapas 1 e 2. Bancos agora precisam mover as contas do estágio 1 para o estágio 2 com base no interesse observado refletido na tolerância a risco do portfólio. Os motivos para esse tipo de migração estabelecidos pelas autoridades regulatórias locais, a avaliação do ciclo de vida de um produto. Isso é muito simples. Tipicamente, esse tipo de método já está disponível, mas também precisa ser avaliado para portfólios que têm um processo anual, ou seja, que é uma indicação de novo contrato. O próximo passo é integração de informações que olham para o futuro. Basicamente, isso tem a ver com a macroeconomia e o foco, qual será para esse portfólio no futuro. Próximo passo, identificação de possíveis resultados ou cenários que possibilitam estimativas. Isso é basicamente utilizado para avaliar se os bancos têm um buffer adequado às suas provisões para lidar com problemas econômicos em potencial e outros problemas. Ou seja, isso leva ao enfoque de diferentes cenários que podem acontecer, o desconto, usando a taxa de juros efetiva. E essa taxa de juros é aquela que representa os gastos futuros daquele portfólio e durante a vida útil do portfólio. Isso inclui os custos relacionados. O cálculo da vida de um ano dos componentes do portfólio. Ou seja, e outros componentes relacionados, isso tudo para calcular a vida útil das contas no estágio 2 e no estágio 3. E agora vamos falar sobre os desafios principais que vão ser enfrentados pelos bancos. São os seguintes: o primeiro desafio se refere a Analytics, ou seja, com a incorporação de regulamentos revisados sobre dados disponíveis. Muitos bancos não tinham esses dados disponíveis para desenvolver modelos que reflitam melhor seus portfólios. Eles tinham que depender de dados externos para essa modelagem de modelos, levando a uma acurácia menor. Com a maior complexidade dessas metodologias de modelagem e a severidade no entendimento de expectativas futuras sobre perdas, isso tudo é importante. O segundo desafio tem a ver com operações. Por exemplo, o desempenho de estágios e aplicação de estimativas para o futuro terão que ser calculadas para chegar ao número que significa a maior dependência de dados, intensidade computacional e eficiência. Tudo isso é necessário para operacionalizar essas novas expectativas dentro do processo de gestão. E também é necessário dar suporte à infraestrutura para concluir os ECL em tempos curtos. Nesse caso, as previsões vão aumentar, de acordo com outro padrão. Esse aumento tem que ser administrado pelo negócio. Em termos de negócios, nós temos que pensar na inclusão de estimativas para o futuro. Com essa inclusão, leva a um resultado que pode ser muito diferente dos resultados anteriores, principalmente porque tudo isso é baseado no cenário de futuro e também nos indicadores presentes em cada momento da implementação. Isso tudo precisa ser discutido com os stakeholders principais e também leva a maior grau de transparência e governança, principalmente por parte dos reguladores. E, finalmente, o desafio estratégico. Existe uma necessidade para colaboração em termos de risco, finanças, originadores e os clientes. Entretanto, os dados significativos e apoio, tudo isso é necessário para a conclusão bem-sucedida do IFRS 9. E também
a administração precisa focar em cada cliente individualmente e existe a necessidade, a centralização de todas essas atividades para se atingir controle, eficiência e governança. Então, esses são os desafios referentes à implementação de EFRS 9, especialmente os desafios que estão dentro do espaço de Analytics. Um dos requisitos principais da norma IFRS 9 é a incorporação de estimativas que visam o futuro. O primeiro desafio nesse sentido é a disponibilidade e confiabilidade dos dados macroeconômicos variáveis. Muitos bancos têm dificuldades em ter uma lista de variáveis macroeconômicos para avaliar o relacionamento do portfólio sem custo e muito esforço. Por exemplo, para satisfazer esses requisitos, por exemplo, como exemplificado nos preços de petróleo. Muitos bancos, como eu disse, tiveram dificuldade nesse sentido, e isso envolve custos e esforço. Tem dados disponíveis referentes a cada país, entretanto, pode haver casos onde esses dados macroeconômicos variáveis talvez não sejam aqueles mais pertinentes a portfólios. E também podem estar não disponíveis. Pode haver casos onde a frequência da variável macroeconômica não está alinhada com o portfólio, com os componentes subjacentes do portfólio. Por exemplo, uma taxa de desemprego histórica, por exemplo, pode variar ano a ano, em comparação com o sequenciamento mensal. Isso leva a ajustes que têm que ser feitos nessas variáveis macroeconômicas. Isso também pode levar a requisitos, embora esse requisito seja mais baseado nos negócios. Mas é necessário ter os dados macroeconômicos disponíveis para fazer essa avaliação. E, por exemplo, se um relacionamento entre os portfólios, por exemplo, se o variável econômico seja a taxa de desemprego, isso pode levar a diferentes resultados. Mas, por exemplo, pode ser, num caso onde dados sobre desemprego possa não estar disponível. Isso leva a uma dificuldade em prever a situação macroeconômica. O próximo desafio é a disponibilidade e confiabilidade dos cenários. Os cenários múltiplos de previsões macroeconômicas não foram disponíveis para os bancos sem ter um custo associado a isso. E os bancos são exigidos, precisam fazer uma avaliação dessas previsões. Como foi dito anteriormente, os bancos têm dificuldade em achar fontes confiáveis para ter esses tipos de dados, principalmente em relação às variadas de portfólios. Para lidar com isso, alguns bancos fizeram suposições táticas sobre alguns desses cenários e têm incorporado essas suposições. Por exemplo, alguns bancos estimam que um cenário futuro vai subir em 8% em comparação com a projeção original. Muitas dessas suposições não são incluídas nos cenários, na estimativa de ECL. E mesmo assim, os reguladores insistem que esses cenários sejam preparados. O próximo desafio foi na avaliação na qualidade do crédito. Vamos passar alguns minutos entendendo por que esse tipo de avaliação é importante. Um portfólio precisa ser dividido em 3 etapas quando vem a época de preparar os relatórios. Isso tudo baseado em condições. Cada banco que mantém seu portfólio embaixo da etapa 1.
que se trata de ativos de boa performance, e no estágio 2, isso inclui ativos que não estão desempenhando como esperado. Auditores e reguladores gostariam de ver um movimento mais realista dessa passagem do estágio 1 para o estágio 2. Ou seja, isso leva a risco dos portfólios subjacentes. E também é necessário ver se esses ativos estão alinhados com o que está acontecendo no estágio 1 e 2. Outro desafio é a avaliação de um aumento significativo no risco de crédito. Muitos bancos veem essa transição para estágio 2, levando em conta os critérios principais para esse tipo de movimento. E no estágio 3, leva a considerar o requisito mínimo nesse sentido, ou seja, tudo que vai além desse requisito mínimo leva a que os bancos tenham uma atitude proativa. Os bancos precisam se basear em outros fatores para fazer esse tipo de avaliação. Alguns exemplos de fatores quantitativos são um downgrade significativo na classificação de crédito externo e interna, e isso pode ser causado por uma deterioração na aplicação dos scores de comportamento para o varejo, por exemplo. Para o varejo, como eu disse, pode levar a deterioração nesse score de comportamento. Outro exemplo é a diminuição da qualidade do ativo e também a qualidade da garantia oferecida no caso. Também é necessário levar em conta as mudanças no comportamento num grupo. Em outras palavras, qualquer indicador vai desencadear a necessidade de analisar outras funções realizadas pelo banco. Outro desafio é o impacto da Covid-19, porque esse tipo de pandemia nunca ocorreu antes, então isso leva a um desafio totalmente diferente. E esse desafio é agrupado em 4 categorias. Primeiro é sobreposição macro. Nós observamos uma deterioração significativa nas projeções macroeconômicas. E também, durante a pandemia, essas projeções não eram tão confiáveis. Outro problema foi a precisão do modelo macro. Embora estivessem sendo utilizados todos os modelos, sempre tinha essa falha na precisão desses modelos. É necessário entender o impacto dessas estimativas que olham para o futuro. O segundo desafio é a avaliação SI-CRR. Nós observamos uma maior proporção de contas se movimentando da estágio 1 para o estágio 2, ou seja, com base nos critérios específicos. Os bancos não conseguem observar aquele real impacto causado pelos estímulos governamentais durante a pandemia. Ou seja, esses estímulos mascaram o verdadeiro estado do portfólio. Outro desafio é o impacto no LGD. Esse impacto no LGD é causado por menores recuperações. Isso significa maiores perdas que refletem atrasos nos pagamentos ou modificações nos empréstimos. O impacto resultante é maiores provisões que resultam no impacto nos resultados finais. Outros desafios enfrentados bancos agora se referem aos dados. Os dados têm problemas de qualidade. Isso leva a dificuldades em
tomar decisões. Observamos bancos utilizando dados externos e não internos. Isso por conta da falta de disponibilidade de dados internos de qualidade. Os bancos também usam múltiplas fontes de dados, ou seja, também não há disponibilidade de dados que cobrem um período de tempo mais longo, por exemplo, como empréstimos imobiliários, hipotecas. Ou seja, isso implica que os dados mais recentes provavelmente têm uma qualidade melhor. Isso vai basear a próxima geração de modelos a serem desenvolvidos. Os modelos tinham que devolver apenas as perdas, mas esses modelos precisam ser mais atualizados para fins de comparação. Isso levando em consideração a duração do portfólio. Quanto melhor sejam essas estimativas, isso vai levar a um modelo mais acurado. E outro desafio é a validação quando se refere à modelagem. Observamos que essa validação é menos impulsionada por definições e mais impulsionada por necessidade dos clientes. Tudo isso precisa ser resolvido ao mesmo tempo. Os modelos não precisam ser desenvolvidos para a vida útil do portfólio, então tem portfólios que saem do default e voltam para o default num único período de sua vida. E tudo isso deve ser levado quando se prepara os modelos. Isso é um componente dos modelos. Especificamente, nós observamos que as definições aplicadas por bancos, isso leva a um número maior de contas e menores empréstimos. O próximo desafio observado é no método de validação. É claro, os bancos continuam se concentrando na validação de durações mais longas. Isso precisa também ser verificado pelo tempo, se a validação precisa ser feita 12 meses, 18 meses, 24 meses ou 36, enfim, isso vai depender. Uma outra diferença é que não se espera que essas hipotecas sejam falhas, e sim que tenham a melhor previsão. Então, nós temos que ver um foco nessa acurácia da avaliação da hipoteca. E, por fim, cálculos que são faltantes, né? Além disso, se você não calcula o tempo, o ciclo de vida de todos esses componentes usando o seu portfólio, você deveria usar os valores de 12 meses e uma avaliação mais eficaz também do ciclo de vida, como diz aqui, por exemplo, por auditores. E depois, você precisa fazer a previsão desses produtos, ou seja, eles precisam considerar o custo das contas também, e esse cronograma não está disponível pelo ciclo de vida remanescente desses produtos. Então, o tempo para o banco que está exposto ao crédito no passado mudou, e você precisa agora pensar nesses produtos e avaliá-los de acordo com o ciclo de vida. Nós temos os produtos também que são concorrentes, né? Que você precisa auditá-los também. E depois é a alocação dos custos e das contas. O que nós observamos é que o custo da informação é nada quando eles alocam isso para uma conta. E nós vemos também os agentes fazendo o cálculo daquela alocação. Os bancos devem capturar esses dados de forma granular, sem colocar nenhum custo associado a isso. Então, isso é usado pelo banco para usar
uma previsão anterior por um período mais longo. Então, você precisa captar esses dados de uma forma mais ativa e eficaz. Bom, isso era o que eu tinha a apresentar para vocês. Muito obrigado de novo por essa oportunidade. E estou à disposição aqui para falar depois de outros desafios futuros. Boa tarde a todos. Primeiro, gostaria de... Desculpa, deixa eu desligar aqui, tá na tradução simultânea aqui. Muito obrigado aí à Febraban pelo convite, tá? Em nome do Banco Central, nós agradecemos participar de um tão importante seminário. Eu participei, creio que, de todos até agora, né? Seminário de risco da Febraban. Inclusive, quando era presencial, né, a gente tinha milhares de pessoas reunidas para tratar de temas tão relevantes. Nós vamos falar um pouco, mais uma vez, né, do nosso projeto de adoção do IFRS 9 para as instituições financeiras do Brasil. Vou compartilhar aqui a tela. Esse projeto nós iniciamos já há uns 4 ou 5 anos. Fizemos toda a discussão, elaboramos as minutas de norma que já estão já há algum tempo à disposição da diretoria do Banco Central para apreciação e aprovação. Mas já no final do projeto nós identificamos um impacto tributário bastante relevante. Então a diretoria naquele momento decidiu tentar pelo menos reduzir esse impacto tributário por meio de uma alteração na legislação fiscal, de modo a permitir que pelo menos uma parte da provisão apurada com base em pisos definidos pelo Banco Central, ele possa ser dedutível para fins de imposto de renda. Com isso, nós aproximamos a regra contábil da regra fiscal e evitamos, principalmente, o acúmulo muito grande de ativo fiscal diferido pelas instituições. Hoje já temos um montante elevado em face das regras previstas para provisionamento pela Resolução 2082, e isso provavelmente se agravaria, né, esse volume aumentaria com a adoção do IFRS 9. Então, nós estamos buscando essa possibilidade de alinhar a regra contábil com a regra fiscal, ou pelo menos aproximar mais a regra contábil com a regra fiscal. Tá? Vamos tratar especificamente do projeto. Nós devemos editar uma norma do Conselho Monetário Nacional, uma resolução do Conselho Monetário Nacional, com todas as definições previstas no IFRS 9, alguns ajustes de ordem prudencial que nós devemos fazer. Então, nós não vamos adotar o IFRS diretamente, ou o equivalente, que é o CPC. Nós devemos editar uma norma com todos os conceitos trazidos do IFRS 9, como falei, com algumas pequenas diferenças. Alguns conceitos também nós estamos alinhando com Basileia, e principalmente com o gerenciamento integrado de riscos, né? AGIR, principalmente definições de ativo problemático, de reestruturação de ativos. Nós devemos estabelecer o mesmo conceito para fins de gerenciamento de risco e para fins de provisionamento. As exigências todas nós estamos estabelecendo de forma proporcional, principalmente quanto ao porte e à complexidade das operações da instituição.
Então, por exemplo, o modelo de provisionamento baseado em peso esperado, o modelo completo, segundo o IFRS 9, nós devemos aplicar somente a S1, S2, S3, S4, S5, devem adotar um modelo simplificado, permitindo-se que a instituição peça autorização ao Banco Central para adotar o modelo completo. Então, a instituição S4 ela poderia pedir a autorização ao Banco Central para adotar o modelo completo, mas, de regra geral, S1, S2, S3 adotam o modelo completo, as menores adotam um modelo simplificado. Nesse período todo desse projeto, discutimos por muito tempo, fizemos várias reuniões com todas as instituições envolvidas, participamos de vários seminários como esse, para tentar trazer o máximo de transparência possível e estabelecer uma transição que seja o mais suave possível também, que as instituições não tenham muito problema para adotar o IFRS 9. No tocante à provisão, as principais alterações que nós vamos ter em relação ao modelo atual, primeiro, o escopo. Nós, hoje, temos uma regra de provisão prevista na Resolução 2008-2, que se aplica somente a operações de crédito, arrendamento mercantil e outros créditos com característica de concessão de crédito. Nós vamos ampliar esse escopo para praticamente todos os instrumentos financeiros, da forma como está previsto o próprio IFRS 9. Então, adiciona aí garantias financeiras prestadas, valores a receber de contrato de arrendamento mercantil financeiro, compromisso de crédito, crédito a liberar, praticamente o mesmo escopo do IFRS 9. Inclusive, sobre arrendamento mercantil, nós, provavelmente, ainda este ano, devemos propor ao Conselho Monetário Nacional a adoção do CPC 6, de modo que devemos alinhar a contabilidade de arrendamento mercantil, tanto para arrendadoras quanto para as arrendatárias. E isso aí, aliado ao IFRS 9, nós concluímos esse nosso processo de convergência. Faltam esses dois itens, nós avançamos bastante neste ano, principalmente, fazendo a consolidação das normas de contabilidade e também com a convergência. Então, provavelmente, ainda este ano, nós devemos levar ao CMM essa proposta do IFRS 9 e também de leasing. Com isso, a gente conclui. Então, o leasing, já, quando entrar em vigor o IFRS 9, ele já provavelmente estará também alinhado com a regra internacional. E vamos ter também o leasing registrado em uma linha só do balanço deduzido da provisão, no caso do leasing financeiro. Como eu falei, a gente vai adotar tanto para a instituição arrendadora quanto a instituição arrendatária. Tá? Então, só avaliando uma forma de transição dessa aplicação também para as arrendatárias, que a gente sabe que também tem um impacto relevante, por causa, principalmente, de alguns contratos de aluguel que eles estariam abarcados pela norma para a empresa na condição de arrendatária. Alguns dispositivos específicos que nós devemos incluir nessa norma, alguns critérios para a definição do ativo problemático e depois para a cura do ativo problemático. Nós devemos adotar o prazo de 90 dias de atraso, sem que esse prazo possa ser refutado. O IFRS 9 permite que os 90 dias sejam refutados. Nós vamos adotar esse prazo fixo, com 91 dias de atraso, ativo problemático. Outra questão que hoje nós temos na nossa regra, que a gente chama de arrasto, né, foi conhecido esse termo no sistema financeiro, o arrasto de ativo problemático. Se a sua instituição ela tem um crédito com um determinado cliente, esse cliente ele tem um ativo que se torna problemático, todos os demais ativos desse cliente passam a ser problemáticos também, são caracterizados como problemáticos também.
podendo, em casos específicos, por conta de uma garantia melhor ou alguma situação específica daquela operação, excetuar, tá? Mas a regra geral é de arrastar. E nós também devemos definir pisos de provisão para ativos problemáticos. Nós desenhamos 6 carteiras de ativos e para cada carteira teremos uma curva de provisão para as operações com atraso superior a 90 dias. Os ativos problemáticos com atraso superior a 90 dias. Aqueles problemáticos sem atraso ou com atraso inferior a 90 dias não deve ter o piso de provisão. E a nossa ideia é tentar alinhar esses pisos, como eu já falei, com a regra tributária. Então, o mesmo piso que nós estabelecemos para fins de contabilidade, nós devemos também estabelecer para dedução fiscal. O modelo de provisionamento, muito parecido com o previsto no IFRS 9, ou seja, todos os instrumentos eles são classificados inicialmente no estágio 1, exceto se ele já for gerado ativo problemático. Se o ativo já for gerado como ativo problemático, já caracterizado como ativo problemático, ele vai direto para o estágio 3. Mas todos os demais são classificados, independentemente do nível de risco, eles são classificados no estágio 1. Se há um incremento significativo nesse nível de risco, ele vai para o estágio 2. Aí a diferença é que no estágio 1, a provisão é calculada com uma PD de 12 meses, né? E no estágio 2, a PD de prazo total, a probabilidade de inadimplemento, considerando todo o prazo da operação. No terceiro estágio, quando a operação já está inadimplida, ou seja, 90 dias de atraso, ou alguma outra característica que leve a caracterizar como ativo problemático, como, por exemplo, a reestruturação do ativo, o caso de falência, o caso de recuperação judicial e outras situações previstas na norma que caracterizam o ativo como problemático. No estágio 3, a PD de 100%, então apura-se já considerando somente a LGD, né? Apura-se o valor do ativo considerando somente a LGD. E, nesse momento, nós estabelecemos a cessação do reconhecimento de qualquer receita para esse ativo. Hoje nós já temos isso com 60 dias, né? 60 dias de atraso, segundo a 2082, é cessada a apuração de receita, né? Cessado o reconhecimento de receita. Nós devemos alinhar esse prazo aí com o de ativo problemático. Então, caracterizou como ativo problemático, vai para o estágio 3, para de reconhecer receita. Essa é uma diferença que a gente tem em relação ao IFRS 9. Pelo IFRS 9, como já foi dito na palestra anterior, a provisão passa a ser reconhecida líquida, pelo valor líquido do ativo. Não, desculpa, a receita. A receita passa a ser reconhecida pelo valor líquido, já o valor da operação menos a provisão. E nós vamos cessar integralmente o reconhecimento de receita. Isso foi utilizado, inclusive, em outros países, não foi uma invenção nossa. E nós avaliamos realmente que primeiro, o operacional disso seria bem complicado de fazer pelo valor líquido. E segundo, que depois que o ativo está inadimplido, você já tem um nível de perda muito grande. Então, a incerteza quanto ao recebimento dessa receita que vai ser reconhecida é muito grande. Então, nós acreditamos que é melhor não reconhecer. Caso receba, reconhece. Então, esse ativo no estágio 3 fica, então, avaliado somente considerando a LGD, já é considerado inadimplido, PD de 100%. A cura, se o risco retornar ao mesmo risco inicial, ele pode voltar direto do estágio 3 para o estágio 1, tá? Mas desde que a instituição comprove isso, que o
o risco voltou a ser, o risco daquela operação voltou a ser o risco original quando a operação foi contratada. Ou se ela atender a algumas condições de melhora, como recebimento de algumas parcelas sem atraso, ou se tiver algum outro fato determinante, o pagamento de um valor razoável, antecipação de mensalidades futuras, e que o cliente demonstre que retomou a capacidade de pagamento, então ele volta para o estágio 2. Né? Então, basicamente, o nosso processo de provisionamento é esse, bem resumido aqui. Uma alteração relevante, como a gente já abordou, a gente passa a avaliar o risco relativo e não mais o risco absoluto, ou seja, independentemente do risco da operação, ela vai sempre ingressar no estágio 1, como a gente falou aqui, ela sempre está no estágio 1, exceto se for problemático, e também a migração de estágios é com base também no risco relativo. Ou seja, eu posso ter uma operação mais arriscada no estágio 1, porque ela já foi contratada com risco elevado, que uma outra que foi contratada com risco bem baixo, o risco aumentou significativamente e vai migrar para o estágio 2. Então, eu posso ter, por exemplo, uma operação com risco quase nulo e o risco sobe para 10% e ela vai para o estágio 2. Eu posso ter uma que já foi contratada com risco de 15%, 20% e ela vai ficar no estágio 1. Então, vamos considerar sempre o risco relativo. A mesma coisa na cura. Né? Para retornar de um estágio para o outro, você tem que ter a redução de risco e sempre olhando para o risco inicial da operação. Então, essa operação já foi contratada lá com risco de 15%, 20%, se ela se transformar em ativo problemático, o cliente se recuperar e retornar aos 15% iniciais, os 15% de risco iniciais, ela retorna, então, também para o estágio 1. Né? Isso é uma mudança bem relevante. Tá? Outra análise massificada das operações, a maioria das operações vão ser tratadas de forma massificada e não uma a uma, exceto operações de maior monto. Né? Provisionamento para perda esperada, com base em PD e LGD. Né? Hoje, nós sabemos, já tem instituições que utilizam esse modelo, porque hoje nós não temos a perda esperada, mas hoje nós temos a perda provável, né? Que é algo bastante semelhante. Nós só não definimos a abordagem, né? A forma de apuração, mas a resolução 2082, desde 2000, e já exige que a instituição faça a provisão com base na perda provável desde a data da contratação. Então, algo muito semelhante com a perda esperada. E outro ponto importante é a metodologia simplificada, que a gente já falou, que instituições do S4 e S5 utilizarão essa metodologia mais simples, muito semelhante ao que é hoje, a 2082, e podendo as instituições do S4 solicitar autorização para o Banco Central para utilizar o modelo completo. Então, acho que meu tempo já está estourando aqui. Era isso que eu tinha para trazer para vocês por enquanto, e a gente está aqui à disposição para responder os questionamentos da plateia. Werlan, obrigado. Acho que foi uma ótima apresentação. Passar aqui para as perguntas da plateia. Acho que começar por uma pergunta que creio que possa tanto o Werlan quanto a Lakshmi colocarem seus pontos de vista. A pergunta que veio é um pouco no sentido dos volumes de provisão.
Como é que vocês veem que deve se comportar os volumes de provisão, ou no caso da Lakshmi, se comportou os volumes de provisão com a implantação do IFRS 9, no que se refere a provisões de crédito? E já emendando aqui a pergunta, como é que vocês percebem que, independente do volume, se deve haver uma mudança na volatilidade das provisões, já que eu passo a ter outros fatores sendo geradores ou motivadores das provisões? Posso começar? Claro, por favor. Sim. No caso do Brasil, esse volume de provisão ele não deve se alterar tanto com a adoção do IFRS 9, porque, como eu já falei, a nossa regra já prevê o provisionamento das operações desde a data em que a operação é gerada. Nós já temos, então, algum componente de perda esperada. Inclusive, muitas instituições já utilizam esse modelo que a gente vai adotar de PD, LGD. Então, nós avaliamos isso aqui internamente no Banco Central e a nossa avaliação é que o impacto não vai ser muito grande no volume de provisão, tá? Porque nós já temos a perda provável, que é muito semelhante aí a perda esperada. Mas, com relação à volatilidade, isso espera-se realmente que aumente. Como eu passo a utilizar cenários futuros, então, obrigatoriamente, utilizar cenários futuros para apurar a provisão, as mudanças nesses cenários vão refletir também nas mudanças nos volumes de provisão, e aí realmente pode-se ter uma volatilidade um pouco maior do que o que nós temos hoje. Obrigado, Verlan. Não sei se a Lakshmi gostaria de complementar ou colocar um pouco o ponto de vista internacional sobre essa parte. Thank you. I'm not sure if I understood the question completely, but I'll try to answer the volatility part. In what we've observed in some banks that we Vamos a alguns bancos que nós avaliamos, bancos do Brasil, nós observamos que a economia tem um pouco de volatilidade que se presta muito a essa questão dos portfólios. Então, essa volatilidade é esperada e estamos vendo esse mesmo padrão globalmente, onde os outros bancos têm uma ligeira volatilidade, porque esse portfólio subjacente geralmente vê essas volatilidades, especialmente durante as transições. Então, uma pequena volatilidade deve ser esperada. Mas, como eu mencionei na minha apresentação, precisa ser o entendimento por que essa volatilidade existe, o que causa essa volatilidade, e isso é algo que pode ser definido ou pode ser medido. Então, se você sabe que você espera essa volatilidade por causa desse portfólio subjacente, vai ser mais fácil fazer a avaliação. Se tiver alguma razão, está ótimo. Eu espero que eu tenha entendido a pergunta e que eu tenha respondido a pergunta. Como é que vocês veem o tratamento e a própria incorporação do cenário econômico às projeções e às provisões, principalmente no que se refere a possíveis diferenças, né, importantes de expectativas entre as instituições? Se isso poderia se tornar um problema, principalmente para a supervisão, ou se isso, a princípio, não seria uma questão, seria uma questão muito mais a ser explicada do que propriamente um problema. Opa, Verlan, acho que você está no mudo. Vou começar novamente.
nós, durante todo esse período de elaboração da norma e de discussão com o mercado, nós tentamos, de todas as formas, esclarecer o máximo o que o Banco Central espera de cada dispositivo da norma. E nós estamos abertos para continuar fazendo isso até a entrada em vigor da norma e durante também a vigência da norma posteriormente, de modo que a gente tenha uma aplicação por todas as instituições dentro do mesmo conceito, né? Que tem o mesmo entendimento do conceito. Então, todo esse período de discussão, creio que nós vamos conseguir aplicar de forma uniforme em todo o sistema financeiro. Lakshmi, gostaria de complementar? I'm in complete agreement with what was just said. Ok. Acho que uma pergunta aqui mais orientada aqui para o Verlan, em relação à expectativa de divulgação e o próprio cronograma de implantação, e quanto isso eventualmente está vinculado à resolução de outras questões, como a própria questão de créditos tributários, enfim, toda a questão relacionada aqui à parte fiscal. Sim, como eu já falei, nós estamos tentando aproximar aí as regras contábeis das regras fiscais. Esse foi o motivo de ter, inclusive, adiado, né, esse projeto. Nossa ideia era inicialmente adotar para em 2022 já estar em vigor. Nós demos um passo muito grande agora, durante a discussão da reforma tributária, para incluir esses dispositivos de alinhamento da regra fiscal com a nossa regra contábil, principalmente no que se refere aos pisos de provisão. Então, nós cremos que ainda este ano nós conseguiremos editar a norma, e hoje, claro que isso depende da diretoria colegiada do Conselho Monetário Nacional definir, mas hoje eu creio que a vigência seria pelo menos para 2024, para janeiro de 2024. 23 já está muito próximo, tem um ano e pouco, né, 1 ano e 2 meses aí. Então, eu creio que a vigência seria, no mínimo, para janeiro de 2024. Mas que a norma, provavelmente, a gente consegue editar ainda este ano. Perfeito. Acho que um outro ponto que tem aqui, eu acho que uma questão importante, a parte de ativos problemáticos, né, que seria o Bucket 3, né, ela é, de certa forma, fundamental tanto para a questão de provisão, quanto para todo o arcabouço que se refere a aprovisionamento de maneira mais importante para as instituições. Vocês ainda veem desafios entre as instituições para a uniformização desse conceito, para a adoção desse conceito, em especial junto ao portfólio de atacado, né, ao portfólio de grandes empresas? Nós temos conversado bastante sobre isso. Na verdade, esse conceito de ativo problemático ele já está praticamente todo vigente hoje. Então, não será uma novidade para as instituições, porque isso já está na gestão integrada de riscos. Então, o que nós vamos alterar alguns pequenos conceitos, a reestruturação de ativos, alguma questão também sobre a recuperação judicial, mas nós não teremos que começar do zero. Esse conceito, a maior parte, já está sendo aplicado. E assim que a gente editar a norma, a gente vai voltar a conversar para uniformizar o entendimento sobre esses conceitos. Eu creio que até lá a gente consiga que as instituições tenham esse mesmo entendimento.
Perfeito. Acho que um outro ponto que a audiência tem perguntado, se existe a intenção de adotar conceitos como o desreconhecimento de ativos e POCI aqui na regra local. Sim, nós vamos adotar o IFRS 9 completo, tá? Desde classificação, reconhecimento, mensuração, inclusive a consulta pública 54, né? Provisionamento, que foi a consulta pública 60, contabilidade de rede, que foi a consulta pública 64, se não me engano, e o desreconhecimento ou a baixa de ativos, nós já temos hoje a resolução 3533, que está bem alinhada com o IFRS 9, mas nós devemos incorporar o texto da 3533 com alguma revisão na norma de instrumentos financeiros. Então, tem uma norma só tratando de instrumentos financeiros, desde classificação, reconhecimento, mensuração, provisão, desreconhecimento e rede. Tudo numa norma só. Perfeito. Acho que essa pergunta, talvez mais para a Lakshmi, ela pode talvez falar um pouco. Como é que ela avalia, né, que foi todo o processo de aculturamento, principalmente do pessoal menos técnico, ou pelo menos não relacionado diretamente aos modelos das instituições, com a implantação do IFRS 9, enfim, algum desafio importante nesta parte? Yeah, so I mean, in our interaction, nossa interação com os departamentos financeiros, sim, houve alguns desafios no começo, quando estávamos utilizando as estatísticas e estamos usando terminologias muito técnicas, mas nós, quando fizemos para mitigar essas dificuldades, após o desenvolvimento dos modelos, nós organizamos treinamentos para que as pessoas pudessem entender os modelos de uma forma mais fácil. Então, no momento da implementação, esse pessoal tinha todas as informações necessárias para fazer desempenhar o trabalho que teriam que fazer. E é claro, nós também, quando tudo foi explicado, mas também eles receberam informações principais que eles precisam para fazer o seu trabalho do dia a dia. Relacionada a esta, tem sido a própria questão de governança, aperfeiçoamento da governança nas instituições, tanto para a adoção de modelos, com eventualmente a alteração de modelos, mas agora com implicações talvez até mais relevantes. Como é que tanto do lado das instituições, aí no mercado internacional, isso tem sido, de alguma forma, endereçado, quanto como é que o próprio Banco Central tem abordado, ou espera ver abordada essa questão pelas instituições? Que Lakshmi pode abordar primeiro? Pode ser? So if I understood correctly, are we asking how banks handled the COVID impact? Is that what was the question? Lidaram com o impacto da Covid? Foi essa a pergunta? A parte de governança. Endereçado essa questão, já que as implicações agora com o IFRS passam a ser até mais relevantes do que eram antes. So, what we actually have recommended to banks is that internally they need to, from a governance perspective, they need to monitor and they need to validate their models internally
on every 6 months, a cada 6 and at least meses, e ao have menos a full ter length, do all possible tests once a uma, year. uma auditoria mais completa uma vez por ano. Isso tem a ver com a governança, porque desse modo podemos ver como os modelos estão funcionando. Mas o modelo também depende do limiar. Então, se tem 5 validações que foram fornecidas como parte da governança, se os modelos falham aqueles limiares, então será decidido se o ajuste é necessário ou não. Por exemplo, quando um exemplo que nós vimos que muitos modelos macronômicos estão falhando no mundo inteiro e estamos vendo isso em todos os bancos que estamos avaliando. Nesses casos, sabemos que tem um modelo, que um ajuste no modelo é exigido, considerando o fato que durante esse período econômico talvez não seja tão apropriado ajustar esse modelo agora. Então, pedimos para alguns bancos que esperassem esse ajuste dos modelos e colocar isso em compasso de espera. E a partir do momento que vemos uma mudança no portfólio, assim sabemos que esses bancos vão gastar aquele dinheiro, aquele tempo uma vez só. Mas, na média, nós recomendamos que os modelos precisam ser monitorados mais ou menos de 6 meses. Com a adoção do IFRS 9, há uma mudança não só na contabilidade, porque a contabilidade passa, não só na questão da provisão, também a classificação, reconhecimento, mensuração, a contabilidade ela passa a depender muito mais de informações geradas pelas áreas de negócio. E isso as instituições vão ter que adaptar a sua governança para isso, para aproximar essas áreas, de modo que a área de contabilidade ela esteja ela ande junto, né, com as outras áreas, não pode ser algo apartado do negócio da empresa. Então, acho que isso é um desafio que as instituições vão ter, mas no Brasil nós já temos as instituições com uma governança já bastante boa. Além disso, nós vamos aplicar o modelo completo do IFRS 9 somente para as instituições de maior porte, né, S1, S2 e S3, as menores vão ter aí a possibilidade de usar uma metodologia mais simples. Então, eu creio que essas instituições elas estarão preparadas, sim, para adotar de forma segura a partir da data da vigência da norma. Obrigado, Verlan. Eu gostaria de agradecer os panelistas, né, Lakshmi e o Verlan. Nós não temos mais perguntas aqui da audiência. Acho que foi um ótimo painel, bastante, acho que rico, né, nas suas colocações e nas percepções colocadas. Enfim, agradecer, obrigado e até uma próxima vez. Obrigado a todos. Passo a palavra aqui para o Wellington. Obrigado, Marlos. Agradecemos a participação de todos neste primeiro dia do Congresso Internacional de Gestão de Riscos. Esperamos que vocês tenham aproveitado bastante. Lembrando que todo esse conteúdo pode ser acessado a qualquer momento na Numis. Amanhã tem muito mais a partir das 9 horas. Boa tarde e até amanhã.